Hoje está uma típica tarde de outono, então a gente vai aproveitar para colocar terra de diatomáceas em nossas suculentas e outras plantinhas que também vão precisar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, o outono tá aí, e era já para a gente estar com um tempinho um pouco mais seco. Mas devido ao El Niño, principalmente, a gente está tendo bastante chuvas, principalmente aqui na Serra. E isso faz com que as minhas suculentas sofram um pouquinho mais. Então a gente tem que lançar de algumas estratégias aí para a gente prevenir o aparecimento de algumas adversidades, como o apodrecimento de folhas, ácaros, né? E até mesmo as cochonilhas, porque a água acumulada vai fazer com que isso aconteça. Como que eu faço isso geralmente? Eu uso um produto muito tranquilo, muito simples, que é a terra de diatomácea. E nesse vídeo eu queria mostrar para vocês como que eu faço com a terra de diatomácea, como que eu diluo ela, qual a forma que minhas plantas, que eu vi que minhas plantas têm um melhor resultado quando eu faço esse tipo de proporção. E também eu queria mostrar como eu aplico elas. Por quê? Tem bastante vídeo aí na internet mostrando como a gente aplica a terra de diatomácea. Não é que um é melhor, outro é pior. Eu acho que depende bastante da forma de cultivo que você tem, né? Da forma como que você cultiva, a incidência solar, clima também influencia bastante. Então aqui, para o meu cultivo, eu gosto bastante de fazer ela pulverizada. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Bom, só que antes de aplicar, eu queria mostrar para vocês como que é a terra de diatomácea. O que que é a terra de diatomácea geralmente? Gente, terra de diatomácea é esse pozinho branco aqui. Esse pozinho branco aqui, ele é bem pegajoso, ele pega bastante na nossa mão, tá vendo? E isso faz com que ele tenha algumas características dele conseguir aderir melhor às folhas. A folhagem vai conseguir segurar essa terra. E essa terra, ela é composta de diversos nutrientes. E um deles é a sílica, que dá essa característica aqui. Bom, ela é chamada de terra de diatomácea, mas não é uma terra. Na verdade, ela é uma rocha triturada, moída, na verdade transformada em pó. E essa rocha é constituída geralmente de algas microscópicas fossilizadas, ou seja, milhões de anos atrás, algumas algas, alguns crustáceos também foram fossilizados, né? Então, esses fósseis moídos conseguem trazer para a gente algumas características boas para evitar algumas pragas em nossas suculentas e nossas plantas também, não só suculentas. Inclusive, ela é muito boa inseticida. A gente tem algumas áreas aqui em casa que predominam mais insetos. E quando a gente coloca terra de diatomácea, a gente tem praticamente a eliminação desses insetos. Só que a questão não é só o inseto, a questão é a larva que o inseto coloca, os ovinhos, que podem corroer aí, digamos assim, as raízes das nossas plantas e causar alguns malefícios para elas. Bom, essas daqui são algumas das minhas plantinhas, estão tomando sol aí, agora é 1 da tarde mais ou menos, e o sol pega toda essa mureta aqui, como vocês já sabem, né? Só que o legal é que o sol vem dali, de cima, né? Então já já ele se põe. E aqui a gente não vai conseguir ter tanta incidência solar, o que faz com que tenha acúmulo principalmente de umidade nas nossas plantas, e o que a gente não quer. Geralmente esse acúmulo de umidade próximo à região das folhas. Acho que devido às chuvas constantes, né, o solo não está secando certinho, o substrato não está ficando totalmente seco, né, e isso aqui vai trazer problemas se a gente não cuidar agora para as nossas suculentas. A gente olhando bem, a gente consegue ver que embora o solo esteja muito drenável, esse substrato, a gente tem ainda acúmulo de umidade no substrato, porque a gente não está com o outono típico, ou seja, o outono seco. E esse contato do substrato com as folhinhas podem fazer com que pragas se instalem aqui, fazendo com que a gente tenha deterioração de muitas das nossas suculentas. Claro que esse ressecamento, né, esse contato de folhas junto com o substrato é normal e isso daqui acaba acontecendo, mas com a umidade extrema, né, com a umidade muito constante, isso daqui se acentua, fazendo com que a gente tenha aí, pode ter até a perda das nossas suculentas. Então a terra de diatomácea vai ser de muita boa importância para isso daqui, principalmente. Consequências da umidade excessiva, mesmo as plantinhas mais resistentes tem aí o apodrecimento das folhas, né, que estão mais abaixo, mais em contato aí com o substrato, porque a gente tem, com a chuva constante, a umidade constante desse microambiente aqui. Bom, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a minha misturinha de terra de diatomácea e pulverizar, passar aqui em todas essas plantas aqui, para evitar com que, principalmente nessa área aqui, onde o sol não pega tanto,
a gente não tenha tanto acúmulo de umidade, né? Na verdade vai haver o acúmulo de umidade, a terra de diatomácea não tira isso, mas ela evita com que essa umidade se transforme aí em problemas pra gente, com o aparecimento de insetos, com o aparecimento de ácaros, né, de outros animaizinhos que podem danificar as nossas plantinhas. A gente ainda tá com a nossa reforma no balaustre e para tirar a tinta antiga, para poder reformar certinho, algumas coisinhas que a gente não quer que aconteça acabam acontecendo. A gente está ainda trabalhando aqui nos nossos balaustres, né, reformando eles. Então tem bastante pedacinho de tinta, né, que a VAP tirou. Aqui já está uma parte dele reformado, mas mesmo assim, com a VAP, na hora que a gente foi tirar todas essas casquinhas de telha, muitas pegaram nas suculentas. E pelo vaso estar úmido, grudaram, né? Estou esperando aí passar aí, principalmente o término da obra, para que a gente possa passar uma mangueirada mesmo, né, nas suculentas, evitar aí, então que o solo fique muito molhado agora, para que a gente possa passar essa mangueirada aí com o solo um pouco mais seco e trazer menos prejuízo para elas. Mas olha isso, gente, que dó. Já passei uma escovinha, já passei um paninho, né, para evitar, principalmente planta que tem pruína, né, a gente não pode passar tanto, né, senão a gente remove, ainda mais nessa época chuvosa, pruína vai ajudar bastante a preservar. Tadinho desse Shangri-La, olha como ele tá, parece que eu já passei de diatomácea, né, mas não passei não, isso daqui é pó da tinta que estava aderida ao balaustre, né, e olha o que fez. Tá bem chatinho, né, de tirar isso. E o vaso, devido à umidade ainda, tá úmido, e essa umidade aqui, ó, se eu passo o dedo, ó, gruda mais ainda, né, então eu não consigo tirar com tanta facilidade isso. Estou esperando agora passar esse período para que eu possa tirar de uma maneira melhor. Mas mesmo assim, como a gente ainda está num período mais chuvoso, né, e o sol não está tão intenso, os vasos ficam muito molhadinhos. A terra também, né, o substrato está bem molhado. E essas folhinhas aqui que ficam em contato podem se prejudicar. E é isso que a gente não quer. Gente, eu amo céu de outono. Por quê? Olha esse contraste que dá do verde das folhas com o céu. Não tem uma nuvem no céu. Fica muito bonito desse jeito. Eu não sei se só sou eu, mas o céu de outono para mim é um dos melhores. A lua estava aqui até agora, a gente conseguia ver a lua. Agora não consegue mais. A gente tem que aproveitar esse sol de outono incidindo em nossas suculentas, aproveitando que não está chovendo agora, para que a gente possa colocar a terra de diatomácea e essa terra de diatomácea secar nas folhas das nossas suculentas, promovendo aí o máximo de eficiência dela, para que a gente possa evitar possíveis pragas, fungos, ácaros, né, e tudo mais que a gente deseja com a terra de diatomácea. Esse é um exemplo de umidade excessiva em uma planta já rustificada. Isso pode acontecer. Eu vou ter que fazer a decapitação dessa planta, provavelmente, ou vou tentar, na verdade, passar até a diatomácea aqui, tirar essas folhinhas mais acometidas aqui e tentar mantê-la um pouquinho mais, porque ela, se não me engano, ela é uma echeveria. E a echeveria, ela não é muito boa a gente fazer aí decapitação e muitos ajustes, principalmente agora na época de outono, né? Porque elas entram em dormência na época de outono, então a gente tem maior probabilidade de perder a planta. E eu não quero que isso aconteça, mas a umidade excessiva, aí o que acontece? Ela é uma planta pruinada, né, essa daqui. Então, olha isso, gente, é difícil de eu conseguir tirar todas esses excessos de tintas, né, sem tirar aí a pruína dela. E eu quero preservar ainda, mas está chovendo bastante, né, então são desafios que a gente encontra e tem que tentar resolver. Folhinha aqui eu vou tentar tirar o máximo possível dessas folhas, porque, olha isso, tá bem difícil, ela tá ainda muito úmida, né. Ó, tirei e vou já passar a terra de diatomácea, já vou fazer essa manutenção aqui, para que a gente possa passar a terra de diatomácea e a terra de diatomácea pegar nessa área aqui. Por isso que eu gosto de pulverizar ela, né? Não gosto só de jogar ela seca, porque ela seca às vezes a gente não consegue atingir essas áreas. E olha aqui, gente, tá vendo? Tá bem pretinho aqui. Isso daqui não tem ácaro aqui, não, pelo menos que eu vejo, né? Mas isso daqui é parte da folha, né? A folha vai se deteriorando e aqui, como eu tô na floresta, isso daqui vai surgindo. Não é fumagina também. Fumagina é o acúmulo, né, de fungos com alguns excrementos de ácaros ou cochonilhas. E aí acaba fazendo com que tem esse pozinho preto. Mas aqui não. Aqui, na verdade, é um acúmulo como se fosse um apodrecimento foliar que vai aparecer nessa terrinha preta. Mas eu colocando terra de diatomácea aqui, eu tenho um bom resultado. Já já isso daqui já não está mais aqui.
Bom, e o que eu uso geralmente para fazer o aspergido aí da minha terra de diatomácea? Eu gosto de usar bastante esse pressurizador aqui que eu tenho, que ele é um pressurizador de 5 litros. Ele é muito legal porque eu consigo fazer com que todas as minhas suculentas, tanto aquelas que tem um pouquinho de difícil alcance, né? Com essa haste aqui eu consigo alcançar elas. E também eu tenho 5 litros, gente. 5 litros, 5 litros. 5 litros é bastante coisa. Mas como a gente tem bastante planta, até eu achava que era bastante coisa também. Mas às vezes eu faço 5 litros e eu não venço, eu tenho que fazer 2 vezes dessa daqui. Porque é tantas áreas que a gente tem que pegar da nossa planta, a gente tem que tomar cuidado para preencher toda a anatomia, né, da planta. Porque senão ali bem na área onde a gente não consegue enxergar é exatamente onde existe a maior incidência de cochonilhas, porque ali o sol também não vai conseguir atingir. Então as cochonilhas conseguem se proliferar ali, os ácaros também, alguns fungos também. E a terra de diatomácea vai ser excelente para a gente eliminar eles. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço a diluição para minha terra de diatomácea. Bom, e mais uma vez, essa daqui não é a fórmula mais correta do mundo, é a fórmula que dá certo para mim e a gente tem que ir testando ele com o nosso clima, com nossas suculentas, com as nossas plantas, para ver o que mais dá certo. Para mim, a cada litro de água, eu tenho que colocar 2 colheres cheias, como essa daqui, de terra de diatomácea. Se eu coloco um pouco menos, com o tempo, como o meu tempo é muito úmido, ela vai se diluindo mais, e aí eu não tenho a preservação dessa terra de diatomácea aderida às folhas durante bastante tempo. E eu tenho que ficar reaplicando a cada uma semana, 15 dias, principalmente no clima mais úmido. Quando eu coloco um pouquinho mais, eu sei que eu vou ter uma aderência maior e uma permanência maior dessa terra de diatomácea em contato com a minha folha, o que vai preservar mais ainda a folha, ainda mais no clima úmido que eu tenho. Bom, já diluí aqui 2 colheres de sopa para 2 litros de água, tá? Porque hoje eu vou aplicar só ali naquelas plantas da frente, mas depois eu vou aplicar em outras também, outro dia. Bom, e quando eu gosto de aplicar? Eu gosto de aplicar agora no finalzinho da tarde, no meio da tarde. É outono ainda, a incidência solar é menor, então não tem tanto problema. Embora a terra de diatomácea, tem bastante gente que aplica a qualquer horário do dia, porque ela não é uma substância química de fato, né? Que pode promover aí alguns acidentes com as nossas folhas. Ela é um pozinho que então a água vai evaporar e o pozinho dela vai continuar. A água vai ser mais como um veículo para que esse pozinho possa preencher mais uniformemente a superfície foliar. Bom, eu vou mostrar nessa planta aqui, que é uma colher de prata, para que vocês possam ver como que eu gosto de fazer. Eu não gosto de colocar só em cima dela. Eu gosto de vir aqui e colocar em toda a lateral dela, para preencher exatamente essa parte aqui, onde o sol geralmente não bate, que é a parte de baixo, onde vai ter maior incidência, então, de cochonilhas principalmente, ou alguns ácaros, alguns fungos, né? Pode ver que com aspergido, ela fica completamente molhada. E tá vendo essas gotinhas aqui bem esbranquiçadas? Isso daqui é a terra de diatomácea já diluída completamente na água, e agora isso daqui, quando secar, a terra de diatomácea vai ficar completamente uniforme em cima da folha, vai ficar um aspecto meio nevado, branquinho em cima, o que é completamente natural. Bom, eu vou agora passar as terras de diatomácea em todas as suculentas, vai acelerar um pouquinho o vídeo. Gente, demora um pouquinho às vezes mesmo, para ter certeza que a terra de diatomácea pegou completamente em todas as partes foliares. E, gente, o maior desafio que eu encontro são essas daqui, porque as outras, elas ainda ficam no carrinho, e o carrinho eu consigo tirar da chuva. Essas daqui, mesmo que eu ponha no beiral, elas pegam bastante chuva de vento, então eu preciso ter certeza que elas vão estar bem protegidas. Bom, falei pra vocês, fiz 2 litros e não deu nem pra essa parte, falta essa parte aqui, preciso fazer mais agora. Gente, crássulas. Crássula é muito importante a gente passar a terra de diatomácea, porque elas enferrujam bastante. Esse daqui, por exemplo, é um moneymaker. E o moneymaker, embora ele esteja um pouquinho mais protegido, é uma planta super simples de cultivo. Ele enferruja aqui embaixo. Então é bem legal a gente passar. E lembrando que não tem problema nenhum se a terra de diatomácea cai no substrato. Embora eu use bastante terra de diatomácea já em substrato, porque às vezes o substrato meu
não sei muito bem procedência, alguma coisa assim, eu ponho um pouquinho de terra de diatomácea, porque tem alguns estudos que mostram que ela inibe a proliferação de alguns nematóides, que são alguns parasitas que podem infestar principalmente as raízes das nossas suculentas, né? Eles têm uma predileção por suculentas, e as raízes ficam mais gordinhas, né? Então, se a gente vê isso, a gente pode aí, né, a gente tem que tirar, na verdade, todo o substrato, higienizar, tirar também o vaso que a gente está usando, higienizar completamente e remover as raízes que estão infectadas. Mas para prevenção, a terra de diatomácea, muitas pessoas falam que ela é muito boa e alguns artigos também mostram que aí ela tem uma eficiência preventiva para alguns tipos de parasitas. Gente, como vocês podem ver, mesmo agora, estando um solzinho um pouquinho mais fraco, né, porque a gente está, né, aí na tarde, no final da tarde do outono, eu não tenho nenhum problema em passar a terra de diatomácea durante esse período nas minhas plantas, tá? Nunca vi ninguém falando que tem algum problema de passar, principalmente agora nesse período, mas outros produtos a gente tem que tomar cuidado, como óleo de neem, como algum outro fungicida que a gente vai usar, né? Lembrando que a terra de diatomácea, ela é um preventivo, né? Ela não vai agir tanto aí contra a infestação em si, mas ela previne com que isso aconteça. Os artigos científicos, né, eles são muito divergentes nessa área. Tem artigos científicos que mostram que a terra de diatomácea é de excelente ajuda para a gente, mas tem artigos que mostram que ela é eficiente só que de acordo com a utilização em algum grupo de planta, não outros grupos, né? Então a gente precisa ter essa noção. Para mim, para o meu cultivo, ela é muito boa, ela previne bastante coisa, porque já tive plantas que sem eu passar, por descuido meu, apodreceram, tiveram piora, e outras plantas que era da mesma planta, só que quando eu passei, que estava numa área mais acessível para mim, eu consegui mais sucesso, né? Então, para o meu cultivo, tá indo bem, então eu estou usando. Mas lembrando que, assim, ela tem que ser utilizada a cada 15 dias, 20 dias para fazer um efeito maior. Eu uso aqui no meu cultivo a cada 25, 20 dias. Se chove muito, aí eu faço uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. A gente, quando tem suculenta bonita, né, a gente quer mostrar, né? A gente quer mostrar como que ela ficou bonitinha no nosso cultivo. Tenho aqui um Sedum obesum. Ele é muito simples, a gente comprei por R$1,50. Eu comprei ele, na verdade, uma loja de construção, pequenininho ele veio, e olha como ele tá bonito. Gente, eu fiz essa casinha aqui em um potezinho de maionese. Fiz essa pintura aqui, então é um potinho com argamassa que eu utilizei e também galinhos que caiu. Mas o mais bonitinho de tudo que eu acho, olha isso daqui, gente. Olha a coloração desse Sedum obesum. Ele tá muito bonito, eu tô gostando muito dele. Ele tá agora com a cor do outono e inverno já, né? Ele fica sol pleno mesmo. Olha essas brotações aqui nascendo. Tá com o meu adubo de liberação lenta. Eu coloquei agora a terra de diatomácea nele também. Olha isso, gente. As gotinhas caindo branquinhas, né? É isso que a gente quer, pegando em toda a planta, né? Não pegando só numa parte. Tá bem legal ele, ele ficou muito bonitinho nesse vasinho. Essa composição aqui ficou muito legal, gostei bastante, né? E tá muito bonito ele. Ele é uma planta que eu quase não coloco quase não rego ela. Na verdade, aqui como o clima é úmido, né? Ela fica sendo regada com o tempo mesmo. Rego ela o quê? Uma vez a cada 15 dias mais ou menos. E olha essa característica. Muito lindo que ele tá. Tô gostando bastante dele. Eu queria mostrar pra vocês, porque quando dá muito certo a gente também quer mostrar, né? Maravilhoso, né? E uma planta tão simples. A gente paguei em cada rosetinha dessa daqui, pequenininha, tá? R$1,50. E olha como que ele fica bonito aqui na composição com essa luz. E eu tô aqui, né, gravando, né, mostrando as coisas, né? E eles não param, né? Os macaquinhos sempre estão aqui por perto. Oi, menino. Você veio atrás de banana hoje? Já já põe pra você, tá bom? Você tá sozinho hoje? Tá sozinho? Bom, eles veem a gente e já vem correndo pra cá. Vem um primeiro, depois vem a família toda atrás de banana. E, gente, eu quero mostrar pra vocês também. Aqui tá o sol, né? E eu gosto de manter aqui algumas suculentas que eu tenho, que elas são, né? Os Pacfitums, as Pacvérias. Gente, olha que lindeza que tá. Que eu já passei até a diatomácea, tá? Olha o tamanho dessa Jade Butterfly. Olha a qualidade de planta que ela tá. E ela fica muito bonita agora porque o sol pega a manhã, parte da manhã e a tarde toda nela. Gente, olha esse Blue Haze. Que maravilhoso que ele tá. Não sei se vocês conseguem ver a pruína dele, como que tá bonita. E aqui a terra de diatomácea já sequinha, tá? Faz uns 20, 25 minutos que eu passei. E olha aquilo que eu falo, né? Da água não ficar em contato com a pruína. Então, uma proteção natural da planta. Mas aqui, extra, a gente tem
a terra de diatomácea. Esse Blue Haze tá maravilhoso, mantenho eles nesses potinhos pequenininhos aqui, tá vendo? Por quê? Eu quero manter eles pequenos, eu não quero que eles cresçam muito, então isso me ajuda bastante. Só que olha a compactação que tá essas folhas. Essas folhas estão muito compactas por causa do sol pleno e a coloração dele. Eu comprei ele era completamente verde e agora ele tá rosado, né? Chama Blue Haze, mas tá rosado. Essa Marble também tá maravilhosa. Tá muito linda, tá com uma compactação excelente, quase a gente não vê folhinhas, né? Essa é a essência natural da folha aqui, não é porque ela pegou nenhum tipo de umidade extra, porque ela fica sob o meu beiral, essa parte aqui não pega chuva, só chuva de vento, e ela tá com a pruína super preservada, e também agora com a terra de diatomácea. Conseguem ver essas pintinhas mais esbranquiçadas? É a terra de diatomácea. E a gente vê que agora é a época deles, dos Pachyphytums, né, das Pachyvérias também, porque dos Sedums, olha aqui a haste floral já nascendo. Então já é a época deles, ele está em plena atividade, tenho bastante dó de decapitar ela, eu não quero decapitar ela agora, ela está bem bonitinha aqui, eu quero manter ela, é a única Marble que eu tenho, Marble não, desculpa, Machete, eu falei Marble, mas não é, Marchette, Marble é outra. A Machete está muito legal, está bem bonitinha, e ela é a única que eu tenho dela. Por isso eu quero multiplicar ela, né? Só tem uma, né? Quem fala que quem tem uma não tem nenhuma. E essa daqui, que ela é maravilhosa. É uma Glutine Caule, gente. Glutine Caule, eu não tenho muitas boas experiências com Glutine Caule. Plantei essa nesse vasinho minúsculo de cimento que eu fiz, tá? Umas daquelas forminhas mesmo que a gente encontra na internet. E olha aqui, gente. Nascendo já brotação nova dela. Todas as Glutine Caules que eu tenho, inclusive eu tenho uma, vou mostrar para vocês, elas morrem. Se elas ficam no sol não, desculpa, na chuva e sol também, elas simplesmente morrem. Essa daqui, eu deixo ela num pote minúsculo, bem pequenininho, deixo no sol e sem chuva nenhuma, porque Glutine Caule comigo não vai para frente. Eu acho que pelo meu clima ser um pouquinho mais úmido, né, já basta para ela. O restante, né, mas eu consigo proliferar por folhas. Vou mostrar para vocês como que tá o meu Glutine Caule por folha agora. Isso, gente, eu vou mostrar para vocês a minha Feed Caule. Olha que maravilhosa que tá essa planta. Olha também, mais uma vez, a terra de diatomácea sendo aderida a ela, né? As plantas têm pruína, as terras de diatomácea fica mais assim, mais as pontinhas, né? Esses pontinhos. Porque a gota de água não consegue ficar toda sob a superfície, né? Existe um tenso ativo ali, a pruína, que não deixa a gota de água espalhar. Então a gota de água seca em formato de gota e fica só o remanescente aí da própria terra de diatomácea. O que é legal também, porque se eu remover essa pruína por algum acidente, algum animal, a terra de diatomácea vai meio que substituir ela, o que é muito legal, né? A gente consegue ver isso, então a gente consegue meio que mimetizar aí um processo natural. Então tá bem legal esse Feed Caule, tá maravilhoso, tô adorando ele, essa coloração, que linda. Essas pontinhas, gente, que tem aqui, é natural da planta, tá? Ela fica também praticamente ao tempo aqui, ela não pega só chuva de vento e tá muito bom no vasinho também que eu fiz de cimento. Esse vasinho que fiz também. E aqui estão alguns dos meus cactos, né? Rabo de macaco, tem Gymnocalicium também, rabo de gato. Esses dois aqui eu não sei a identificação deles ao certo, mas vou mudar eles quer dizer, esse grandão, né? Eu vou mudar ele de vaso, porque ó, ele já tá curvando, buscando mais o sol ainda. Então depois eu vou mudar ele de vaso. Mas tá bem legal essas aqui. Todas essas aqui ficam a sol pleno, tá, gente? Pleno mesmo. E eu coloco água nelas uma vez a cada 15 dias, 20 dias, ou às vezes até mais, viu? Mas elas pegam bastante chuva de vento quando chove. E agora tá chovendo bastante, né? Gente, eu acabei de passar a terra de diatomácea. Pode ver que ainda tá meio úmido aqui, né? Aqui embaixo. Ainda tem umas gotinhas, mas olha em cima como que já tá, né? Em cima já secou. Passei bastante aqui na entradinha, né, das folhas, tentei com a pressão tirar essa terrinha, depois eu vou tirar melhor ela também, para vocês verem como que fica a terra de diatomácea, fica completamente em volta das folhas. Aqui também consegui tirar bastante aí dos pedacinhos de tinta, né, que tinham ficado. Aqui também passei terra de diatomácea em toda a planta, em toda a extensão, né. Vou tirar mais, um pouquinho melhor essas folhinhas também. Essa daqui, que são várias crássulas, né, que a gente tem aqui junta, calanque também, eu também passo, embora elas sejam muito rústicas. Aqui eu tenho um Heart Delight, ai que maravilhoso que ele tá, estiolou um pouquinho, né, aqui, mas mesmo assim tá muito bonito, e tá cheio de terra de diatomácea também, né? Então isso é muito importante, a gente conseguir pegar aí
abranger toda a folhagem, pega no vaso também, né? O vaso fica meio branquinho. Eu acho que compromete um pouquinho a estética, mas eu acho que isso é para um bem maior da planta. Então as plantas vão estar aí muito mais preservadas. Olha essa Hakunou, que maravilhosa que ela tá. Ela veio tão pequenininha e acabei de passar, gente, ó. Tem umas gotículas ainda e outra parte já secou, né? Então a terra de diatomácea nesse tempo seca muito rápido, por isso que eu passei agora, ainda quando tá esse solzinho, esse calorzinho aí na tarde, porque agora à noite vai esfriar, vai chegar a 9 graus hoje aqui. Então eu preciso, né, com que essa proteção seja feita, e porque vai vir chuva também. Acho que daqui uns 2 dias a previsão tá de chuva, então eu quero prevenir principalmente as cochonilhas aqui, porque eu sei que elas aparecem, mas ficou bem legalzinho. Aqui, gente, olha onde eu joguei também a terra de diatomácea. Vocês estão vendo essa planta que está subindo aqui? Esse eucalipto? Esse daqui, gente, ela é o jasmim dos poetas e ela é atacada por lagartas. A lagarta vem aqui e faz a festa nela. Então olha como ela tá peladinha, né? A gente nem consegue ver direito ela. Mas aí eu coloco terra de diatomácea, tá vendo? Para poder ajudar ela um pouquinho, né? Que a terra de diatomácea tem um componente inseticida nela. Para ver se a gente consegue, o que a gente consegue fazer. Mas hoje mesmo eu vou colocar nela também um pouquinho de óleo de nim, porque ela tá proliferando novamente. E como tá chovendo e agora é época de lagarta, eu não quero que a lagarta venha em cima dela de novo. Ela tava pegando toda essa área aqui, que eu ainda vou reformar, né? Mas ela ainda tá pegando já tava pegando toda essa área aqui, e agora eu quero que ela continue, porque aqui eu quero fazer como se fosse um pergolado, para que ela fique toda em cima do pergolado. Aqui tem uma horta, essa horta aqui eu vou arrumar ela também, já arrumei ela diversas vezes, mas aqui como chove, é impossível, né? Ali eu tenho bastante peixinho que está crescendo bastante ali, tá bem bonitinho, e também eu gosto bastante desse aspecto deteriorado dela, né? Mas eu quero manter ela bonitinha, o solo dela tá super próprio, tá muito legal, mas eu vou ter que tirar um pouquinho dessa vegetação natural que acontece. E aqui tá o meu bálsamo também tá indo muito bem aqui, né? E ele pega só o pleno, né? Eu rustifiquei ele, então planta rustificada, quando a gente consegue rustificar, é vida, porque a gente deixa no tempo e o tempo se encarrega dela. Essa daqui jamais eu posso deixar de passar a terra de diatomácea nela, a minha Lovely Rose. Eu quero ter sucesso com ela, muito sucesso, mas ainda não tive, né? Essas aqui são alguns dos remanescentes que eu tenho de Lovely. Tá aqui, né, com bastante terra de diatomácea. Aqui eu tenho uma Holly, essa Holly aqui tá indo bem também, né, então as plantas mais exigentes, coloquei elas duas aqui, porque para eu ter mais cuidado com ela. Tá com o substrato super drenante, como vocês já sabem, e tá crescendo, tá indo bem. Vamos ver como que vai ser de agora em diante. Aqui, gente, é onde eu mantenho alguns dos meus berçários, né, algumas das minhas plantas. E eu falei que eu tinha um Glutine caule, né, mas na verdade não é um Glutine caule, é um Amphitrium, tá? Eu confundi. É um Amphitrium que também, para mim, se eu deixar no tempo, já era. Eu tenho que deixar só sol pleno, mas sem chuva nenhuma. E ele se despetalou completamente, mas eu tô tendo sucesso em todas as folhinhas dele aqui. Elas estão com raízes. O Amphitrium, ele é bem chatinho, né? Ele é bem exigente, mas eu tô tendo aqui sucesso colocando mais um pouquinho mais de adubo. Eu coloquei no solo, no substrato. O substrato tá bem drenante aqui também, mas esse daqui vou colocar agora a terra de diatomácea nele também, né? Porque a terra de diatomácea, ela ajuda aí a tirar alguns parasitas do substrato, né? E é o que a gente quer, que ele siga saudável, né? Eu tenho também essa latinha aqui, pequenininha, de querência. A querência é uma planta super simples, super rústica. Eu tava, na verdade, perdendo a minha querência. Eu tirei totalmente os galinhos dela, né? Ela tava num ambiente que eu nem sabia que ela tava lá. Tirei, coloquei aqui, já enraizou, já tá enraizada. Olha essas pequenininhas, que lindas. Tá com terra de diatomácea também. E eu quero que ela encha aqui, nesse vasinho aqui que eu tenho, que é um vasinho de latinha também, né? Já vou colocar na sola mais pleno, né? Agora, porque a querência gosta disso, ela fica bem avermelhada. Vou mostrar uma que eu tenho aqui, que foi o que eu consegui salvar sem ter que fazer a poda nela. Aqui tá a minha outra querência, né, que eu consegui salvar. Tá muito legalzinha nessa latinha. É uma latinha aqui que eu fiz com, acredito que latinha de panetone. Tá muito bonitinha, ela ficou, né? Ficou bem própria para ela, para combina. E aqui ela tá começando agora a pegar mais sol pleno agora também, né? Ela tá ficando mais vermelhinha. Deixa eu tirar do sol para ver se dá para ver melhor. Acho que não.
Aqui dá para ver melhor. Ela já está começando a ficar um pouquinho mais vermelhinha, né? Tenho aqui uma Expansa fragilis também, que foi atacada por lagarta, e tenho aqui um calanque também, que eu não lembro qual a denominação dele, que ó, foi atacado por lagarta, mas ela não. Ela se manteve aí bem saudável, né? Tá bem bonitinha. Já tá agora também a sol pleno e numa latinha. Olha que bonitinho que fica o arranjo, né? Bom, pessoal, por hoje o vídeo é esse. Queria agradecer bastante vocês aí por terem assistido até aqui. Se vocês puderem deixar o like, vai ser de grande ajuda. Se vocês puderem também compartilhar o conteúdo para quem precisa, né, dessas técnicas aí da diatomácea, né, quem tiver plantinha aí sofrendo um pouquinho. E se vocês quiserem deixar qualquer comentário, é super bem-vindo também. E muito obrigado mais uma vez por ter assistido.